Queridos irmãos, muito boa tarde, que a preciosa e pura paz esteja sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Quero pregar a palavra de Deus e te convido a vir comigo. Quero falar da pessoa mais importante que passou por este mundo. Ele veio com vários objetivos. O seu nome é Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida. O presente que Deus mandou a este mundo. Como está escrito na palavra de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus Cristo disse na oração, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, e o versículo 3, Jesus Cristo afirmou dizendo, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por isso é que se faz necessário a pregação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho. O Evangelho pregado é boas novas. E as boas novas é que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar todos aqueles que se haviam perdido. A Bíblia nos afirma que o pecado entrou no mundo pela desobediência do primeiro homem que Deus criou e colocou na terra. Deus criou o primeiro homem e fez para ele uma mulher. O primeiro casal, perfeitos. Mas Satanás conseguiu minar e fazê-los desobedecer a Deus. Então Deus proveu uma grande e eterna salvação. Deus disse na sua palavra que da semente da mulher nasceria um, o qual pisaria na cabeça da serpente. E a semente da mulher nasceu, o nome dele é Jesus Cristo. Isaías capítulo 7 e o verso 14 diz, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus Cristo nasceu há praticamente 2000 anos atrás. O próprio Deus encarnou no meio do povo judeu para falar igual a eles, sentir o que eles sentiam. É Deus se comunicando com os seres humanos através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a semente de Deus, a semente da mulher, que nasceu, e nasceu com vários objetivos. Falar do amor de Deus, defender o amor de Deus, plantar nos corações humanos a paz, o equilíbrio, a preciosa paz. Jesus Cristo chegou a dizer, deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, assumiu em si mesmo a condição de pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus Cristo, então, veio a este mundo para assumir a condição de pecador no lugar do ser humano. E ele fez isso. Já estava na profecia bíblica que a cruz seria o castigo para os pecadores,
o castigo para aquelas pessoas que eram imprestáveis para a sociedade. Jesus Cristo veio e assumiu a cruz. Ele morreu em uma cruz. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo morreu na cruz, assumindo a condição de pecador. Porque a Bíblia diz na sua palavra profética: maldito todos aqueles que subirem na cruz. E Jesus Cristo então levou a maldição em lugar de nós seres humanos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A Bíblia diz que Deus, o seu Pai, agradou moê-lo, agradou enfermar. Jesus Cristo assumiu a dor. Ele assumiu tudo isso no lugar do ser humano. Antes de subir na cruz do Calvário, depois de ser esbofeteado, xingado, vilipendiado, chicoteado, em sua oração lá no jardim do Getsemane, ele chegou a dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas todavia, não faça a minha vontade, mas a sua. Era da vontade de Deus que Jesus Cristo passasse por tudo isso. A minha e a tua fé seria vã se ele tivesse passado por todo esse sofrimento, se ele tivesse passado pela cruz, se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado. Mas Jesus Cristo subiu a cruz do Calvário, sofreu. Na cruz ele salvou um que estava crucificado também. E da cruz ele liberou perdão para todos aqueles que estavam ali à sua volta. Quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus tem perdão para mim e para você. Mesmo no ato mais terrível de dor, de angústia, de desespero, ele liberou perdão. Os seus braços estão abertos, as suas mãos estão estendidas, para ainda hoje liberar perdão a todos quantos se chegam para ele. O Senhor Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. A minha e a tua fé seria vã se ele não tivesse ressuscitado. Ele ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. E ele, depois de ressuscitado, ele disse: Eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, queridos irmãos, portanto, minhas queridas irmãs, servimos o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. Aquele que pelo seu próprio poder ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que pelo seu próprio poder, 40 dias depois, subiu e assentou-se à destra da majestade divina. Foi ele que disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E ele foi. 10 dias depois, ele mandou o Consolador, o Paracleto Divino. Ele não mandou o Consolador para o mundo, ele mandou o Consolador para a sua igreja. Porque a Bíblia diz
que ele enviou o penhor da sua glória para estar sobre o seu povo e com o seu povo. Jesus Cristo também disse para a sua igreja, que era pequena ainda: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Ele estava falando do arrebatamento da igreja, do harpazo. A igreja, quase 2000 anos atrás, ela foi avisada. Jesus Cristo deixou diretrizes para ela. E uma das diretrizes foi esta: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Para os seres humanos existem duas coisas: salvação ou perdição. Salvação é para quem acredita na pregação do evangelho e confessa Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Todos os seres humanos são convidados a ouvirem a pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos os seres humanos são convidados a se arrependerem, aceitando assim a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, cumprindo o que está no livro de Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com o coração se acredita e com a boca que se confessa. A Bíblia é clara quando diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Permita hoje o Espírito Santo falar ao seu coração sobre o dever de você aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. A Bíblia diz que para os que estão em Cristo Jesus não há condenação. Está no livro de Romanos 8. Portanto, a salvação para quem aceita Jesus Cristo. A condenação para quem não aceitar a Jesus Cristo. Hoje é o dia de você aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Graça e paz da parte de Deus seja de maneira forte e abundante sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe. Dê um like nas mensagens do canal A Voz do Atalaia. Se inscreva neste canal. Deus os abençoe.